negócio espiritual, vida religiosa e vida secular. Cuidado, tudo é para Deus, tudo é para Ele. Às vezes pensamos até que nós temos um trabalho na igreja, que é religioso, e nós temos um trabalho lá fora, na nossa profissão. Eu quero te dizer nessa manhã, todo trabalho é para Deus, não existe trabalho secular, tudo é para a honra e glória do Senhor, porque Ele te colocou no lugar onde você está, para ser sal e luz. Entregue tudo a Ele. Aleluia. Cante esta canção. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Partilhando tua dor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti. Canta essa canção, quero ouvir vocês. Canta esta canção. E o que o mundo dá, deixe aos pés da cruz nessa manhã, porque nós conhecemos a Ti. Tudo a Ti, Senhor, nessa manhã. A Ti toda honra e glória. Aleluia. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Oh, aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Você pode sentar. Aleluia.
Bom dia e boa. Bom dia. Esse momento agora ele é dedicado aos dízimos e às ofertas. Mas antes de falar sobre isso, hoje é que dia exatamente? A gente celebra o que neste domingo? O dia da Bíblia. A gente sabe disso porque no segundo domingo de dezembro a gente faz essa celebração todos os anos. Mas isso começou quando? Que dia começou isso aí? Eu tenho 53 anos, por incrível que pareça, mas já acontecia isso desde 1549. O significado disso tem relação com aquilo que nós vamos fazer agora. Esse momento de dízimos e ofertas tem relação direta com a celebração do Dia da Bíblia, por exemplo. Mas a igreja celebra tantas outras agendas no decorrer do ano. Mas hoje é um dia muito especial, porque nós estamos aqui hoje porque tivemos acesso à palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje porque alguém pregou essa palavra, que é santa, que é justa, que é honesta, que é verdadeira. E outros virão aqui porque eu e você haveremos de pregá-la. Não somente às vezes com palavras, mas com o nosso testemunho fiel. E a gente tem falado isso, dito isso recorrentemente, que o nosso testemunho fala, volta e meia, por quem nós somos e por quem cremos. E hoje o dia da Bíblia é um dia muito especial, não pode ser esquecido, precisa ser celebrado, mas para além disso, precisa ser difundido por mim e por você. Todas as vezes que nós recordarmos do efeito celebrativo, da salvação, de onde nós saímos, a gente precisa lembrar que uma Bíblia fez a diferença na vida de tantas outras pessoas. E às vezes a gente recua, não somente em divulgar a palavra. Nós temos aqui, por exemplo, exemplares, nós temos o devocional, temos o pão diário, tantas outras coisas. Pessoas não têm acesso a isso, ao que é mais básico, ao que é mais simples. E a gente volta e meia já falou aqui, quantas Bíblias nós temos em casa? Quantos, por exemplo, tem mais de uma Bíblia em casa? Não é verdade? Há tantas famílias que não têm sequer uma Bíblia. Não porque não tem condição de tê-la, mas porque não ouviu a palavra da verdade. E é uma palavra que faz toda a diferença porque é um tesouro, como a gente acabou de cantar. Enquanto a gente ouve esse instrumental, façamos o nosso momento de dízimos e ofertas. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer porque temos tido a capacidade de celebrar todos os anos um dia tão importante. Mas queremos também te agradecer porque nada tem nos faltado. Obrigado pelo alimento de cada dia, obrigado pelo pão à mesa, obrigado pelo café que é servido, obrigado pela comunhão que temos com a igreja, obrigado pela comunhão que temos com amigos e família. Obrigado, Senhor, porque temos a salvação que é plena e é para a eternidade. Muito obrigado pela Tua palavra que nos alcança todos os dias. Obrigado por tudo, com o perdão dos nossos pecados e falhas, em nome de Jesus. Bom dia, amada igreja.
A EBD para a gente, para nós cristãos, servos do Senhor, é uma bênção, é um grande presente que nós recebemos dele. Aqui na EBD, nós aprendemos sobre quem é Deus, sobre o seu cuidado e como caminhamos no caminho que Ele preparou. E cada história que nós plantamos, cada versículo que nós ensinamos e quando chega ali na escada recebe um bombom cobrando o versículo, ou cada música que cantamos durante a EBD, na EBD infantil, é uma semente que nós plantamos no coração das nossas crianças, de onde brotarão fé, amor e obediência. Hoje é um dia especial, hoje é o dia da Bíblia, mas hoje também é um dia especial para algumas crianças da nossa igreja. É lindo quando o pastor apresenta uma criança aqui. E ele entra com um bebezinho, com os pais felizes porque ganharam uma bênção do Senhor e apresentam diante da igreja. E aqui o pastor ora e ele pede sempre que a gente levante as mãos em direção a essa criança. Vocês estão lembrados disso? O pastor, semana passada, fez este momento. E quando nós oramos e levantamos as mãos em direção a essa criança, a essa família, nós estamos nos comprometendo com o cuidado dessa criança nos caminhos de Deus. Nós estamos apresentando diante de Deus. Eu aqui estou para ser bênção na vida dessa criança, dessa família. E essas crianças, nós as vemos crescer, sorrir, falar, vemos sair do berçário, entrar na EBD infantil. E hoje essas crianças conquistaram durante esse ano algo muito importante, que é a leitura. E mais importante do que a leitura na escola secular é a leitura da palavra de Deus. Hoje, a turma caminhando as crianças vão entrar na igreja de mãos dadas com os seus pais, trazendo a primeira Bíblia que elas ganharam. É certo que umas ainda estão soletrando, umas ainda estão começando a desenvolver a leitura, mas as nossas crianças vão desenvolver a leitura dentro da EBD, na palavra do Senhor, descobrindo tudo o que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual dentro da palavra do Senhor. Não é em enciclopédia, não é em tablet, não é em chat GPT, é na palavra do Senhor, porque é isso que elas precisam para o crescimento espiritual delas. E agora eu convido o nosso pastor a vir aqui em cima, receber as crianças que um dia ele já apresentou o bebê aqui, recebê-las com a sua primeira Bíblia. E eu convido a turma caminhando a entrar e encontrar com o nosso pastor aqui. Cadê o som? Cadê o som? Estudantes da Bíblia, Benjamin e todos os outros, olhem para mim. Olha, esse livro que vocês estão recebendo é o livro mais importante que vocês podiam receber na vida. Logo, logo vocês vão aprender a ler. E tem alguém que já sabe ler? Quem? Olha, até o Miguel já sabe ler, que coisa linda. Gente, vocês aproveitem a leitura, porque tem muitas histórias lindas neste livro que vocês vão aprender. Este livro revela, mostra como Deus é para nós. Isso é muito especial. É uma alegria ver vocês recebendo este livro, a palavra de Deus,
que revela Deus a cada um de nós. Vou convidar os irmãos a ficarem de pé e nós vamos estender as mãos e orar pela vida de cada uma dessas crianças e dos pais, para a glória de Deus. Ó Senhor, bendito é o teu nome, exaltado é o Senhor em toda a terra. Os céus manifestam a tua glória, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Pela tua palavra, nós conhecemos o Senhor, mas conhecemos o Senhor também com o nosso coração, com a mente. Lendo a palavra, nós experimentamos quão preciosa é a tua palavra. Os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus juízos, os teus preceitos. Sim, Senhor, a tua palavra é a verdade. Santifica estas crianças na tua palavra. Abençoa os pais que creem nisso e ensinam os seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoada cada criança dessa de tal maneira que, à medida em que forem conhecendo a tua palavra, também vão conhecendo o Criador dos céus e da terra e o Salvador de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns a cada um de vocês. Parabéns, cara, meu amigo. E hoje, o final do semestre, nós estamos concluindo o currículo da EBD infantil. Nós tínhamos uma programação de 6 meses e hoje nós temos a culminância desse semestre. E tudo que foi ensinado durante esse semestre, nas salas da EBD infantil, revelam Cristo como centro das nossas vidas. E as crianças aprenderam isso, tanto na história dos reis, na história dos juízes que eles estavam estudando, na vida de Moisés, na história de Jesus. E as crianças agora vão apresentar o que aprenderam à igreja.
o centro de tudo que há, o início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há, o início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti, nada, nada, nada. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti, Nada se compara a ti, Senhor. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. E um dia ele virá, com a igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus, Nada se compara a ti, Senhor. Jesus, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus,
A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos, amém? É sempre muito especial a gente olhar as crianças e a forma como cada uma delas se alegra por apresentar e servir a Deus, demonstrando gradativamente o que elas vão crendo ou vão conhecendo para crer. É muito especial também para nós receber pessoas que nos visitam. E se você está nos visitando hoje de manhã, a gente quer dar um presente para você. Quem é que está nos visitando hoje de manhã? Faz um sinal assim com a mão, por favor. Tem gente nos visitando hoje de manhã? Aqui do meu lado direito tem alguém? Os irmãos ajudem a identificar. Nenhum visitante hoje de manhã, irmãos. Olha que estranho. Muito estranho isso. Nós realmente queremos receber outras pessoas para cultuar conosco, mas nós nos alegramos sempre que outras pessoas têm a oportunidade de vir. Por isso nós devemos continuar convidando outras pessoas para participar tanto da Escola Bíblica Dominical quanto do nosso culto. A propósito, algumas pessoas estavam tendo dificuldade de poder acessar para participar do musical que vai ter quinta-feira agora. Então o coro inteligentemente providenciou, então hoje você não precisa sair daqui sem levar 8, 10 ingressos para convidar pessoas para irem. Quinta-feira agora à noite, sexta-feira à noite, o coro da nossa igreja com outras 4 igrejas vai se apresentar no Sebrae Multicenter. É um musical de Natal especialmente preparado para muitas pessoas poderem conhecer mais do que as festividades, conhecer o verdadeiro sentido. Então, convide outras pessoas. Se você não adquiriu o seu ainda, faça isso agora de manhã ainda. É muito tempo especial. Vai ter a oportunidade de pessoas conhecerem Jesus, sem dúvida alguma. Pelas informações que eu tenho, nós temos cerca de 30 pessoas lá em cima, enfrentando o vestibular, participando do vestibular para o diagnóstico de conhecimento das Escrituras que precisam ter. E atenção, dia 22, que dia vai ser dia 22? Hoje é dia 14, 7, 21, domingo que vem será dia 21, dia 22, segunda-feira. Por iniciativa do nosso irmão Wilson Mateus, ele vai realizar um culto, um grande culto de gratidão a Deus, lá no Castelinho, na segunda-feira à noite. A entrada é franca, pastor Hernandes Dias Lopes vai estar ministrando a palavra, Raquel Novaes vai estar liderando o louvor, e nós teremos a oportunidade de agradecer a Deus todas as bênçãos que Deus tem feito sobre nós. Então, segunda-feira à noite, às 20 horas, 19h30, mas 20 horas com certeza, vai estar iniciando esse culto. Segunda-feira, e nossa igreja está também convidada para poder participar. Eu sei, e os irmãos imaginam, o coro de nossa igreja, na segunda-feira, também vai cantar na Vila Encantada do Governo do Estado, ali na Avenida Samba Quis. Às 18 horas, o coro de nossa igreja vai cantar ali naquele momento. É algo que Deus tem feito através da vida da Iboa. Mais uma vez, uma atenção especial. Vão seguir, o Iboa News continua sendo preparado, mas ele segue para os grupos e segue no canal da Iboa, no YouTube. Então, para você ter mais detalhes e informações, deve acessar o canal para pegar todas as notícias. Mas eu preciso fazer 2 convocações com os irmãos. Nessa próxima quarta-feira, nós teremos a assembleia de nossa igreja. É a última assembleia ordinária do ano, e nós deveremos estar tratando os assuntos normais da vida de nossa igreja. Hoje, logo mais à noite, se Deus permitir, nós deveremos estar dando posse à nova diretoria da igreja, eleita na última assembleia,
e isto será muito especial. Mas, no domingo que vem, pela manhã, nós teremos um tempo ainda mais especial na vida da nossa igreja. Por quê? Porque nós teremos celebração de batismos, mas também teremos a realização de uma assembleia extraordinária. E uma assembleia extraordinária tem uma comissão eleita pela igreja há alguns meses que está trabalhando para que a gente possa analisar o parecer da comissão sobre a indicação de um pastor para auxiliar a nossa igreja, incorporando a equipe junto com o pastor Flávio e comigo, para que a gente continue ampliando os atendimentos que a igreja faz. A Assembleia Extraordinária tem quórum especial e a gente precisa, então, do maior número de pessoas aqui no próximo domingo pela manhã. Nós esperamos escola dominical, 8 horas da manhã, normal. Nós esperamos poder realizar a assembleia durante o horário do culto, às 9h15. Então, e logo após, teremos o segundo horário da IBD, e quando terminar a IBD, nós vamos aqui para a Suma, e eu gosto, irmãos, da gente celebrar o batismo ali, porque ali já vai dizendo para os novos discípulos assim, assumam. Né? Foi assim que aconteceu comigo. Em 2012, no dia 2 de junho de 2012, quando eu e Eliane estávamos chegando na Iboa para tomar posse oficialmente, o irmão Wagner tirou uma fotografia de mim e de Eliane entrando ali pelo portão, e atrás da gente estava escrito bem grande assim, assuma. Nós realmente recebemos essa missão tão especial. Queria convidar aqui à frente agora a irmã Aline e irmão Iveson, se ele estiver aqui, ele estava fazendo vestibular. Está aí, irmão Iveson? Tá, muito bem. Irmã Aline e irmão Iveson, porque nós vamos orar. Essa semana, irmãos, vai ter o parto da irmã Aline, e a Jasmin vai chegar, e a irmã Aline pediu que nós orássemos por ela, e nós vamos orar por ela com certeza, para que Deus a abençoe e dirija esse parto nesta semana. Quero convidar os irmãos, vamos ficar em pé, e nós vamos orar por ela nesse momento aí especial. Vocês estão felizes com a chegada da irmãzinha? Muito bem. Vamos orar então. Ó gracioso Deus, bendito é o teu nome, bendito é o Senhor, porque nós reconhecemos o Senhor como o autor da vida. Pai Celestial, ao aproximar-se o dia em que a Jasmin virá a este mundo de forma física e agora visível para todos nós, nós reconhecemos de que no ventre de irmã Aline o Senhor tem formado a Jasmin de um modo assombrosamente maravilhoso. A alegria dela ao ser recebida pelos irmãozinhos. Mas nós queremos agora, Senhor, é colocar diante de Ti a vida dos médicos, de todo o aparato e de todas as pessoas que estarão lidando com a irmã Aline, sejam elas verdadeiros anjos do Senhor, para que o parto de chegada da Jasmin seja uma evidência. O Senhor esteve guardando e cuidando em todos os detalhes. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez. Abençoa o irmão Iveson e a irmã Aline, para que, cheios do Teu Espírito Santo, ensinem os meninos e também a Jasmin, ensinem-nos o caminho em que devem andar. Ó Pai, vai com Tua mão de graça e de poder, acampa os Teus anjos naquele centro cirúrgico onde a Tua filha vai estar. Seja o Senhor glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Muito bem pontuado pelo pastor Flávio, pelo Orlando e
muito bem celebrado pela Escola Bíblica Dominical, esse dia tão precioso da Palavra de Deus para a nossa vida, porque a Palavra de Deus é verdadeiramente algo precioso que Deus nos deu. Você pode ir comigo a Deuteronômio capítulo 6. E enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu devo agradecer sempre os irmãos que lembram de orar por mim. Ontem eu estava em Matinha, na cidade de Matinha, ministrando a palavra de Deus, pregando. Depois do culto, nós saímos de lá e com esses pares e sigas que tem nas nossas BR 135 e 014 e 222, não é fácil. Mas Deus é bondoso e gracioso. O pastor Marcelo e de irmã Ruth estava comigo na viagem e nós conseguimos chegar em paz essa madrugada, e louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, a palavra de Deus diz assim. Pastor Flávio, você consegue trazer água para mim, por favor? Obrigado. Deuteronômio capítulo 6, versos de 1 em diante, nós lemos nas Escrituras: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra e a que passas para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, casas cheias de tudo, o que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Essa leitura quase que por si só já nos traz preciosidades tão grandes, mas no dia da Bíblia quero colocar e apresentar para os irmãos dentro das Escrituras de que pelo menos 10 orientações, 10 recomendações para pais cristãos, para pessoas, de como nós, Deus, como nós podemos ser usados nas mãos de Deus e como Deus quer que nós usemos a sua palavra para a honra e para a glória do seu nome. Deus quer, e você deve entender isso na leitura deste texto. Quando nós lemos Deuteronômio, quando lemos Deuteronômio capítulo 28,
quando lemos Deuteronômio capítulo 29, nós vemos que Deus quer que os seus filhos, os discípulos, os adoradores, servos, amigos, sejam bem-sucedidos em tudo. Deus quer isso. Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos, mas num conceito muito mais amplo sobre o que quer dizer ser bem-sucedido, é exatamente mais do que o legado material que a gente possa deixar, mais até do que o legado que nós possamos deixar de ensinamentos, é quando nós fazemos continuado o processo de quem serve a Deus. Então, o conceito mais amplo de bem-sucedido é quando a gente tem alguém que nos sucede e continua a obra que o Senhor levantou sobre a vida ou através da vida da gente. Existem pessoas que são muito abençoadas, crescem, se desenvolvem, mas quando elas morrem, morre com elas o projeto, o propósito. O conceito mais amplo de quem é bem-sucedido é quando essa medida tem a ver com a transmissão a outras pessoas que vão continuar. Sem mais adiamento ou de introduções, eu começo com a primeira recomendação. E a primeira recomendação é: ensinem o mais cedo e mais frequentemente possível sobre o amor de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Como as pessoas lembram com uma gratidão especial quem as apresentou, quem as ensinou sobre Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Quando nós ouvimos os testemunhos, quando lemos testemunhos, as pessoas enfatizam e agradecem registradamente a importância de quem falou de Jesus, de quem apresentou Jesus. E como foi especial nas aulas de reposição de batismo que eu dei esta semana, ouvir de um dos garotos de que um outro garoto da escola dele foi falar com ele e dizer a ele: mas por que você vai ter que se batizar? E você já deve ter sido batizado quando era criancinha. E o garoto então explicou para ele o que ele tinha aprendido sobre a classe de batismo e ainda fechou com a seguinte pergunta: Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna. Você nem sabia o que estava acontecendo quando você era criancinha. É mais importante esse batismo que você nem sabia o que era, ou Jesus te dizendo que você deve ser discípulo dele? Ele tem 11 anos de idade, irmãos. Ensinem o mais cedo possível, apresentem o mais cedo possível quem é o Senhor, o Salvador, quem é, em quem que você depositou a sua confiança e esperança de vida eterna. A segunda recomendação é: inculquem nas crianças que a Bíblia declara que de um modo maravilhoso cada um de nós é formado no ventre da mamãe. E Deus tem um propósito para cada pessoa. Esse inculcar, irmãos, alguns pais ou algumas tias ou tios, eles preferem inventar coisas para se passar da responsabilidade de ter que explicar. Não tem que explicar com muitos detalhes, mas é imprescindível compartilhar com as crianças de que é Deus quem forma o bebezinho no ventre materno. É possível que os irmãos já tenham ouvido falar de que duas crianças estavam conversando com uma vovó, e aí elas perguntaram: vovó,
como é que nasce um bebê? E aí a vovó diz para eles: atenção, avós, eu sei que os avós da Iboa não fazem isso, mas aquela avó disse: vocês não sabem, olha, tem um pássaro chamado cegonha, e aí a cegonha pega assim, lá com o papai do céu, e coloca, e tem um pano, e ela traz um bebê para o papai e para a mamãe. A vovó saiu, as duas crianças olharam uma para a outra, e uma disse para a outra assim: vamos contar a verdade para ela? Aí a outra criança disse assim: não, ela já está muito idosa, deixa ela morrer inocente. As crianças sabem muito, mas elas não têm os esclarecimentos coerentes e corretos, e principalmente porque vira e mexe em uma ou outra situação. Algumas crianças ainda continuam ouvindo dos pais de que elas são problemas, de que elas trouxeram problemas para a família. Ensinar a criança de que ela foi o alvo, o objeto de Deus, assim, no sentido de objetivo, ela foi esse alvo de Deus para criar alguém realmente preciosa e especial. No texto que nós lemos, a palavra de Deus diz que esta é a missão de cada um de nós. Por isso, Moisés disse: olha, estas palavras estarão no teu coração, e tu as inculcarás, ensinarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Portanto, a missão principal é dos pais. Mas, além dos pais, inculcarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Quem são os filhos dos nossos filhos? São nossos netos. Então, num segundo momento, de novo, a responsabilidade principal: filhos, vocês não devem transferir para os avós a responsabilidade de ensinar. Tem muito mais peso o que você ensina do que o que os avós vão ensinar, embora tenha peso e importância conforme o propósito que vai acontecer. Inculcar, irmãos, é fazer chegar e ter certeza de que vai ficar lá. Por isso, o processo é repetitivo, é de separação de tempo, é de utilização de tempo adequado. A terceira recomendação é: analise e observe seus filhos com bastante atenção para conhecer os dons, talentos que eles têm, inclusive procurando identificar o perfil de temperamento, e então crie oportunidades para o desenvolvimento deles nessas áreas. Irmãos, como nós temos acompanhado situações de filhos que depois, ao longo da caminhada, os pais vão dizendo o que é que ele tem que ser, sendo que ele não está com esse perfil para aquela profissão, mas muitas vezes profissões que os pais não conseguiram concluir ou exercer, ou porque eles sonham que aquela é uma profissão que seria melhor para os filhos. Tente identificar o que é melhor para o seu filho. Tente identificar o que é que ele realmente se alegra em viver e fazer, e faz com que isso seja um processo natural de realização da vida. Tente observar as características de temperamento, desenvolvendo valores e princípios do caráter. É imprescindível que nós experimentemos o crescimento, a qualidade e observarmos os valores que eles vão ter no futuro. Mas para isso é necessário observar quais são os talentos, as aptidões que eles têm e estimular e investir. A gente acaba comparando tantas vezes, irmãos,
Mas isso pode ser mudado a partir de iniciativas que nós tenhamos. Nunca me esqueço de que, quando Késia chegou aos Estados Unidos, ela tinha 9 anos de idade, e indo para a escola pública, e quando Késia já estava com 10 anos de idade, Eliane e eu fomos chamados na escola, e a orientação pedagógica da escola disse: nós observamos que a sua filha tem aptidão de liderança. Vocês já tinham visto isto? Claro, graças a Deus, Eliane e eu tínhamos visto isso, e a gente trabalhava. E aí a orientação pedagógica da escola pública disse: tem um congresso de preparação de juniores para a liderança. Vocês queriam levar a Késia? Claro que a gente fez um esforço, e não podia na época, mas fizemos um esforço para que Késia pudesse ter aquele estímulo da área identificada por nós e identificada por aqueles orientadores. Às vezes, alguns orientadores na psicopedagogia ou nas escolas onde os filhos estudam comentam algumas coisas e nós não damos atenção de como deveríamos identificar aquilo que realmente desenvolve e faz diferença. O que aconteceu é que Késia, com 19 anos de idade, já era gerente de uma loja no Florida Mall, e quem já foi lá em Orlando sabe o que é que eu estou dizendo. É um dos maiores shoppings que tem na cidade de Orlando. Késia foi gerente. Aos 19 anos ela já era gerente, mas ela não foi gerente só aos 19, ela já era gerente desde os 18. Viajou sozinha para o estágio dela na Europa e manteve a vida dela com integridade diante de Deus, porque os princípios do Senhor estavam impetrados, inculcados no coração dela. A quarta recomendação é que vocês devem, ou nós devemos, dedicar tempo, todos os dias, para reconhecer Deus na vida deles, identificar as atitudes positivas que os filhos fazem e estimulá-los. O maior investimento que os pais fazem na vida dos filhos é tempo de qualidade. E nunca é tarde. É aí de novo. O Tiago já era casado, irmãos. Recentemente, quando ele casou em 2016, e a gente voltava lá nos Estados Unidos, e aí num dado momento ele ia lá para a cama, deitava, e aí dizia assim: pai, deita aqui. Mãe, deita aqui. E aí a gente começava um bate-papo e uma conversa que demorava horas. Você pode entender, olha, presentes de Natal, presentes de aniversário, presentes materiais são importantes, e se você pode dar, que bom. Mas o maior presente que você vai dar é investir tempo de qualidade, não apenas conversando sobre a Bíblia, mas principalmente sobre a Bíblia, mas conversando sobre todas as outras coisas da vida de um modo geral. Os filhos, as crianças, os mais jovens, os sobrinhos, os netos, têm necessidade deste tempo de convivência. Em quinto lugar, treinem os filhos e as filhas com o alvo maior da vida para tornarem-se homens e mulheres de Deus. Nunca é tarde para se iniciar um tempo de qualidade precioso para a glória de Deus. Eu sempre gostei de futebol, e depois de ontem mais ainda, irmãos, desculpa aí, mas tudo bem. Então, sempre gostei de futebol, inclusive de jogar futebol. E a gente jogava futebol, na minha época, da década de 90, todos os sábados à tarde. Mas houve um tempo em que o Tiago só podia sair para lanchar comigo no sábado à tarde.
E eu preferi não ir naqueles sábados em que ele só podia ir, porque uma vez na semana, pelo menos, eu saía com cada um dos filhos para termos um bate-papo de pai para filho, tanto com Késia quanto com o Tiago. Eliane sempre investiu o tempo inteiro que ela podia fazer para que as conversas fossem saudáveis, às vezes, conversas muito sérias. Eu sei que pode parecer meio trágico, mas não sei quantos de vocês viram na internet recentemente, um filho publicou a tatuagem que ele colocou no lado esquerdo da costela dele aqui. Quem viu isso na internet? Um só que viu. Eu devia ter trazido então para mostrar para os irmãos. O rapaz tatuou aqui do lado assim, uma sandália havaiana. Ele tatuou a sandália havaiana assim e escreveu assim: você não é todo mundo. Em sexto lugar, nunca deixe que sua raiva dirija sua forma de disciplina. Toda medida de disciplina deve ser feita com amor, em amor, com instrução e não como punição. Irmãos, a disciplina tem o propósito de ensinar para o futuro. A punição, simplesmente, ela se refere ao que já passou. É importante que nós saibamos de que os filhos precisam de limites. Não era muito fácil acontecer isso, mas quando papai e mamãe estavam saindo da igreja no domingo, eles perguntavam, papai perguntava: onde vocês querem almoçar? Aí nós, os filhos, nos aventurávamos. E aí papai dizia assim: menos. Meu amor, onde você quer almoçar? Papai dizia para minha mãe. E aí ela disse: não, pode levar onde os meninos querem. Aí ele disse: não, hoje é você que vai escolher. E nós, os filhos, aprendemos de que o ensinamento de papai, de colocar o limite na gente, para entender que mamãe era mais importante, sim. O cônjuge é mais importante do que os filhos. Entendam isso. Como é precioso a gente compreender de que o processo, os filhos precisam de limites. Em sétimo lugar, crie um ambiente em casa onde a graça e a misericórdia sejam praticados diariamente. Não torne a graça de Deus pequena, pois Jesus Cristo morreu por todos os pecados. Perdoe seu cônjuge. Perdoe, inclusive dando ciência aos filhos. Mais uma vez eu vou repetir isso aqui para os irmãos. O que é complicado, irmãos, é que os filhos às vezes veem, assistem o conflito entre os pais. Pais que se desentendem e falam coisas que não gostariam de sustentar depois, precisarão de arrependimento e perdão. Mas como eu disse, vou dizer de novo, tantos pais que se desentendem na frente dos filhos, mas na hora que eles fazem a reconciliação, os filhos não assistem. Porque a reconciliação muitas vezes é feita tarde da noite, a reconciliação é feita quando eles estão para a escola e eles viram o conflito, mas não assistiram à reconciliação. Isso causa uma confusão na mente deles. Como assim? Eles brigaram daquele tanto e agora está tudo lindinho, a vida é assim. Ensinem de que é preciso ter misericórdia, graça, pedido de perdão, concessão de perdão, dar perdão. A Alexa tem ajudado muito
o Tiago e a Mona Lisa lá nos Estados Unidos. Até o James, porque o James tem um temperamento bem forte. E eu tive que assistir, ficar quieto. O Tiago disse: sente aqui para você aprender a respeitar. O James tem 2 anos. E aí o James fica sentadinho lá no cantinho e o Tiago diz assim: Alexa, 2 minutos de time out. Time out é a expressão em inglês para castigo. Aí a Alexa fica contando. E o James fica esperando o tempo do time out passar, até que ele pode se levantar. E aí o Tiago senta com ele e diz: você está entendendo por que você tem que ficar nesse time out ali? James, não é assim, James. Em 8º lugar, sorria e aproveite a vida de modo que encoraje outras pessoas, inclusive os filhos, e seja um exemplo para ajudar pessoas quando elas precisam. Os filhos precisam ver a gente ajudando outras pessoas, mas como é complicado a gente, às vezes, por mais que você tenha condições financeiras e você tenha alguém que cuida do seu filho, não transforme aquela pessoa num escravo do seu filho. Ensine o seu filho de que a gratidão e a oportunidade também permeiam a vida da gente. Deixe o seu filho observar que você vai servir, que você serve, que você ajuda, que você coopera, que você socorre. Viva a vida com alegria e demonstrando exemplo para abençoar a vida de outras pessoas. Encoraje sempre as crianças a desejarem e valorizarem e trabalhar e servir. Numa das vezes em que eu tive que fazer isso, foi com um garoto de uma família lá da igreja de Orlando. Alguns dos irmãos conhecem essa história, mas eu tenho tanta alegria de saber que esse garoto se tornou um rapaz e já se casou, e ele compõe a US Marines, lá nos Estados Unidos, servindo com dignidade, se tornou um homem. Mas com 8 anos de idade, irmãos, as crianças lá na escola pública nos Estados Unidos, todo dia que volta para casa, elas voltam com uma avaliação do professor, com a carinha de happy face. Então tem 5 carinhas diferentes. Esse menino só voltava com carinha triste, porque ele não se comportava direito, era terrível. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu o chamei para conversar e disse: você queria ter carinhas felizes quando voltasse para casa? Ele disse: eu quero, tio, mas não consigo. Eu já tentei. Aí eu disse: eu vou te ajudar. Você quer que eu te ajude? Eu vou te ajudar. Eu disse: olha, no próximo mês, se você conseguir, olha, são 20 carinhas felizes, irmãos. Eu botei um desafio para ele conseguir pelo menos 5. Se você conseguir 5 carinhas felizes de comportamento, eu vou levar você para lanchar e vamos só nós 2 para lanchar. Já falei com seus pais e eles vão deixar. Aí ele aceitou o desafio. Irmãos, começou o mês e a primeira semana foi só carinha triste. Na segunda semana ele conseguiu uma carinha feliz. E na terceira semana ele conseguiu mais uma. E no final daquela terceira semana ele conseguiu mais uma. Faltavam 2. E ele tinha agora só 5 dias na semana para conseguir 2 carinhas felizes. E eu chamei para conversar, acompanhando. Toda semana eu conversando com ele e orava com ele para ele conseguir. Eu disse: olha, eu acredito em você. Você vai conseguir. Enfim, quando chegou na quinta-feira, ele conseguiu a 5ª carinha feliz. E ele pediu para os pais irem lá em casa me mostrar que ele tinha conseguido a 5ª carinha feliz. Eu vibrei com ele, fiz uma festa e marquei na segunda-feira, na minha folga, para eu poder levá-lo para lanchar comigo. E lá
na região de Orlando, não no maior McDonald's do mundo, mas num outro McDonald's, tem uma decoração especial que tem um trono, assim, um trono africano, com a madeira bem moderada e tal. E quem consegue reserva naquele trono, lancha ali naquele trono. Eu levei esse menino para aquele trono. E eu disse, você pode escolher o que você quiser hoje, porque você alcançou uma vitória muito grande. E aí ele disse assim, mas tio, eu só consegui 5. Eu digo, mas antes você não conseguia nem 2. Então agora você conseguiu 5, você pode conseguir 10, você pode conseguir 15. E nós fomos conversando, e ele pediu de um tudo para poder lanchar. Mas o que tocou o meu coração foi ele dizer, tio pastor, está muito bom a gente estar aqui. O senhor pode ensinar isso para o meu irmão também? Então eu disse a ele de que ele podia me ajudar para a gente ensinar o irmão dele. E eu dou graças a Deus de ver esses 2 irmãos tão abençoados por Deus lá na história da vida daquela família. Encorajem as crianças a desejarem e valorizarem, trabalhar e servir. Em 10º e último lugar, sempre reforcem que o maior alvo da vida de uma pessoa é glorificar a Deus em tudo o que faz e ser bênção na vida de outras pessoas. É pela palavra de Deus que nós aprendemos isso, é pelo ensinamento das Escrituras. Tu as inculcarás aos teus filhos, andando, sentado, deitado, conversando. Irmãos, a qualidade do tempo que nós ensinamos aos mais novos fará diferença na vida que eles vão viver no futuro. O Senhor é o único Senhor e Ele quer que nós continuemos a investir tempo na vida dos mais novos, na vida dos filhos e dos filhos dos nossos filhos, na vida das crianças em nossa igreja. Nós deveríamos estar em todo o tempo abraçando e estimulando as crianças a que elas sejam filhos obedientes, a que elas sejam pessoas honradas, a que elas andem de maneira correta e reta, porque o Senhor será glorificado através da vida delas. E vocês viram no final do texto as promessas que Deus fez a Israel, e Deus tem cumprido a sua promessa com o povo de Israel. Deus tem as mesmas promessas, porque israelita não é apenas aquele que é descendente de Abraão, mas aquele que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. As bênçãos do Senhor se estenderam para nós, os gentios. O Senhor tem estendido o seu desejo e cuidado para a sua vida e para a minha vida. A palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, verso 16, que a palavra de Deus habite ricamente em vossos corações, e então nós experimentaremos grandes e tremendas bênçãos do Senhor. Faça algo especial com os seus filhos hoje, com a sua família, com o seu cônjuge hoje, ressaltando e exaltando a importância da Bíblia na sua vida pessoal e na vida dele. Deus abençoe os irmãos. Já são 10h41 e nós vamos logo à IBD. Nós vamos só orar e eu quero convidar aqui à frente, o pastor Flávio pode nos dirigir nesta palavra de oração, louvando a Deus e pedindo que Deus use a vida de cada um de nós para abençoar a vida das pessoas, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Vamos todos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que invadiu os nossos corações e tem nos ajudado para que nós nos mantenhamos firmes e de pé. Queremos te agradecer porque temos a oportunidade de celebrar um dia como esse tão especial. Tantos outros irmãos nossos não conseguem, na mesma oportunidade, falar
com tanta veemência sobre o significado da Tua palavra. Tantos aprisionados, tantos outros proibidos, sem a liberdade que temos. Mas, acima de tudo, temos uma liberdade que é o Espírito Santo que nos proporciona. E é exatamente por isso que queremos Te agradecer nesta manhã, pela Tua palavra, pela salvação que temos em Cristo. Guarda a Tua igreja, mundo afora, a Igreja Batista do Olho d'Água e todos os nossos irmãos espalhados, ó Deus, de tal sorte que um dia nós haveremos de nos encontrar e celebrar todas as coisas que o Senhor já realizou através da vida de cada um de nós. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Flávio. Vamos à escola bíblica dominical.